E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da... E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Igreja Presbiteriana do Bairro Alto. Eu sou o Alisson, tô com saudade do Vinícius aqui já, queria ter até a barba dele, pessoal. Mas eu sou o Alisson, tô aqui com o André e hoje a gente vai falar sobre... E hoje a gente vem para mais um vídeo do Drama da Salvação, Cenas da Páscoa. A gente já falou sobre a primeira cena, o plano, André. Plano. A aflição. Aflição. Eu recomendo vocês voltarem a assistir, nos cards do vídeo aqui vai ter para vocês assistirem essas outras. E hoje a gente vai falar sobre qual cena e a relação que ela tem com a Páscoa, André. Então, Alisson, hoje a gente vai falar sobre o julgamento. Hoje essa é a cena de número 3 aí desse drama, dessa linda história que a gente está acompanhando. E Alisson, talvez as pessoas não saibam, mas Páscoa tem tudo a ver com o julgamento. Aí a pessoa, poxa, põe a mão na cabeça e pergunta, mas o que tem a ver com o julgamento? Porque, Alisson, quando a gente volta para o passado para ver onde nasceu essa festa da Páscoa, a gente descobre o seguinte, que a grande libertação que Deus estava operando no povo dele, que estava cativo, eram escravos no Egito, veio com uma grande sentença. Então, teve aquela história ali das pragas que vieram sobre o Egito. Talvez algumas pessoas, se tem dúvida, procure no livro do Êxodo, na Bíblia, que ele conta essa história toda detalhada. E aqui a gente vai dar só uma ideia. E ocorreu o seguinte, depois de muitas pragas, o faraó se mostrou duro, um homem obstinado, perverso, que resistia a confiar, acreditar na palavra de Deus, e aquelas pragas vieram sobre o Egito. Na última praga, veio o anjo da morte que passaria sobre todo o Egito. E Alisson, se os israelitas, se os judeus, se o povo de Deus não confiasse em Deus, não ouvisse a palavra de Deus, não se arrependesse em confiança em Deus, o julgamento viria sobre eles também. Mas qual foi o detalhe? Aqueles que confiaram em Deus, eles sacrificaram um cordeiro, e o sangue do cordeiro foi passado nas portas, e quando o anjo da morte veio, aquele julgamento veio sobre o Egito, os israelitas, o povo de Deus, não foi sentenciado. Então por isso a gente está falando de julgamento. Curiosamente, quando a gente vem para essa história da Páscoa, a gente tem que remontar na tradição cristã o que ocorreu com Cristo. Então a gente conversou sobre o plano para condenação, para a prisão de Cristo. A gente conversou semana passada, a fala do Rodrigo muito especial, foi sobre a aflição, os momentos que antecederam essa prisão, e hoje a gente vai conversar sobre esse julgamento. Então tem muita relação entre a Páscoa com o julgamento naquela história passada, mas a Páscoa também como um julgamento que ocorreu no momento que Cristo foi preso. André, e esse julgamento foi como o julgamento de Jesus? Então, Alisson, quando a gente acompanha a história e ela está relatada ali em Lucas capítulo 22 e também no 23, a gente vai entender, e é um episódio triste demais, porque depois daquela ceia, Jesus vai para o jardim e faz as suas orações, mostra ali aquela aflição toda que foi conversada no último episódio aqui do nosso encontro, e o detalhe é o seguinte, naquela madrugada, de repente aparece um amigo de Jesus junto com uma multidão, e essa multidão armada de espadas, de madeiras, de tochas de fogo para prender Jesus. E no meio dessa multidão tinha um amigo, uma pessoa que tinha acompanhado ele por 3 anos, o traidor, Judas. Então o julgamento de Jesus começa assim, começa com uma pessoa que era do círculo de amizade dele, dando um beijo e entregando ele para um julgamento que começa com muita injustiça. Jesus é preso, os discípulos se dispersam e aí ele é levado para a casa de um sumo sacerdote. Passa-se essa madrugada, de manhã o que acontece? O texto bíblico conta pra gente que um grupo de anciãos, de líderes religiosos, levam ele para um lugar chamado Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio era a reunião de um grupo de juízes, que eles eram formados pelos líderes do povo de Israel, e eles tinham uma certa autonomia para julgar uma série de coisas. E eles colocam Jesus para ser julgado, testemunhas falsas aparecem, mentiras são ditas acerca dele, nada eles conseguem provar e averiguar que ele tinha cometido qualquer crime, a não ser uma coisa. No meio da conversa eles afirmam assim, tu és o Filho de Deus? E ele mencionou, vocês que estão dizendo isso. E aí eles falam, o que mais a gente precisa? Então eles tomam, Jesus um julgamento religioso, porque ele é condenado pelos judeus por blasfêmia, porque era inadmissível para um judeu, qualquer ser humano,
se colocar como filho de Deus, porque na cultura judaica, para o pensamento judaico, essa afirmação de Jesus era comprometedora, porque no momento que ele diz que ele é filho de Deus, ele está dizendo que ele é igual a Deus. E aí, isso aí para eles foi uma explosão. A gente não precisa mais nada, ele cometeu uma blasfêmia, ele é passivo de morte. Só que eles não poderiam executá-lo. E o que eles fazem? Eles encaminham ele para o governo romano. Eles estavam em Jerusalém e eles levam ele até o governador de Roma, naquela época, que era Pôncio Pilatos, o famoso Pilatos. Pilatos toma Jesus ali e quer saber o que aconteceu, ouve as acusações, acha que aquilo não faz sentido, porque a acusação que eles chegam com a seguinte acusação: olha, ele está promovendo distúrbio entre a população, sedição, ele diz que não deve se pagar imposto para César e ele está se declarando um novo rei. Ele veio da Galileia até a Judeia, fazendo essa confusão com o povo. Então ele está sendo acusado os judeus, no momento do Sinédrio, acusam ele e acham que ele é passivo de morte porque ele se declara como Deus. Mas isso eles não falam para Pilatos. Quando eles chegam para Pilatos, a acusação é outra. Ele está contestando César e ele está se afirmando como um novo rei. Pilatos faz uma conversa, pergunta algumas coisas, não vê motivo e descobre, e Herodes estava na cidade, porque a região da Judéia, a Palestina ali, o território de Israel naquela época, ele era separado em alguns espaços diferentes, geograficamente separados. E a parte da Galileia, quem que administrava era Herodes. Quem administrava a parte da Judéia, sob o comando de Roma, era Pilatos. E aí o Herodes está visitando Jerusalém. Eles descobrem assim, mas ele não é um galileu, Jesus não é um galileu, então passa para Herodes porque é responsabilidade dele. Herodes vai e ouve, ele estava querendo ver um milagre de Jesus, não acontece milagre nenhum. E daí ele quer fazer uma bagunça, ele quer debochar, ele não percebe nada para que se acuse Jesus, mas ele desonra Jesus. Então é aquela ideia de colocar uma capa em Jesus, colocar uma coroa de espinho, veio ali da ideia de Herodes. E aí Herodes não quer condenar, não quer saber de nada, manda ele para Pilatos de novo. E aí Pilatos vai para o grande julgamento com Jesus. Mas e qual que foi a sentença, André? De um lado para o outro e não acha culpa, dá um jeito e... Então, olha, essa questão de sentença, a gente precisa ver o texto bíblico. Acho que é legal a gente perceber o seguinte: é um justo, não tinha acusação, não tinha nada a que ele fosse acusado. Mas olha que curioso, capítulo 23 de Lucas, no verso 13 até o 25 a gente vai ler, diz assim: Pilatos, então, reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo e lhes disse: vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês o acusam. Olha a fala, Alisson, de Pilatos. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, palavras de Pilatos, depois de castigá-lo, eu ordenarei que ele seja solto. Agora olha a informação. E era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por um homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: crucifique, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu-lhes atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Até aqui. Olha aí que a gente acabou de ler. Então, eu mencionei para você que depois de Herodes, ele voltou para Pilatos de novo no julgamento, né? E aí Pilatos chega e começa a insistir: olha, não há motivo de julgá-lo, não há motivo de condená-lo, não há nada que ele tenha feito que seja merecedor. Então ele está ali, o governador tinha essa responsabilidade de julgamento, né?
E eles insistem, não, você tem que crucificar, você tem... E aí havia uma prática, já há um tempo estabelecida ali em Israel, dos governantes de Roma, e eles soltavam um determinado bandido na época da Páscoa. Era uma cultura que estava prevalecendo ali. E esse Barrabás, é um que aparece na cena, ele estava preso, e eles propõem, olha, não, tem aqui Barrabás que está preso, ele vai ser sentenciado, ele já está acusado, ele tem culpa por sedição, por bagunça, por homicídio, era um assassino. Quem que vocês querem que eu solte? Depois de mas houve muita pressão dos líderes judaicos e do próprio povo que estava em Jerusalém, acusando Jesus e querendo que Jesus fosse condenado. Aí o Pilatos se rende, então tá bom, é isso que vocês querem? É isso que eu vou fazer. Alisson, o julgamento mais trágico da história, o julgamento mais injusto, o julgamento mais terrível que a sociedade já operou no mundo foi esse aí. Porque um inocente estava indo e foi sentenciado à morte. André, o que essa cena ajuda a gente a entender? O que ela ensina pra gente? Olha, Anderson, primeira, foi muita injustiça, né? Foi muita injustiça. E quando a gente olha essa história, a gente tem que perceber que havia injustiça em dois aspectos. Como assim? Jesus sofreu injustiça 2 vezes. Por quê? Quem levou Jesus para essa condenação, para esse julgamento, foi a artimanha de pessoas injustas fazendo coisas erradas, um julgamento injusto, uma acusação injusta, testemunhas injustas. Isso levou ele até esse julgamento. Mas não é só isso, Anderson. As nossas injustiças, a sua injustiça, a minha injustiça, foi que levaram Jesus para essa situação. Quem está nos vendo fica pensando, mas como assim? Então, Jesus, ele não estava ali apenas refém de um plano dos líderes judeus, de uma fraqueza de um governador romano ou da traição de Judas. Não, havia um plano de Deus sendo executado, dizendo assim que o injusto morreria pelos justos. E aí, por que isso é importante? Porque é o seguinte, uma coisa que a gente está falando de julgamento e essa informação aqui é muito importante. O julgamento correto são para os injustos. E Alisson, uma realidade das escrituras para mim, para você e para todos que nos assistem é a seguinte: nós nascemos injustos. Nós não somos injustos porque praticamos injustiças. Nós somos injustos porque nascemos já com essa perversão. E aí qual é a grande notícia desse julgamento aqui? Que o justo ele foi sentenciado, e isso é uma coisa muito linda que acontece. Existe um palestrante no Brasil, é um teólogo, que ele tem uma frase muito linda. Ele diz assim que ali na cruz algo lindo vai acontecer. Nesse julgamento tem algo lindo acontecendo. O quê? A justiça de Deus se encontra com a misericórdia de Deus e se beijam. Que ideia que é essa que está sendo configurada? Porque Jesus está sendo julgado injustamente. Aí a grande pergunta é assim, por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo por um motivo, Alisson. Ele está entrando num julgamento e ele está sendo sentenciado por mim e por você. Porque daqui a pouco, depois dessa sentença, e na próxima semana a gente vai descobrir para onde essa sentença levou Jesus. Mas a gente já pode adiantar o seguinte, que esse julgamento está acontecendo porque quem merece ser julgado somos nós, os seres humanos. E ele está entrando no nosso lugar para assumir a nossa condenação. Isso é algo espetacular. E aí, uma coisa linda assim de como isso pode mudar e alterar as nossas vidas. Alisson, uma coisa que a compreensão desse julgamento ele faz com a gente. Quando eu entendo que o julgamento injusto que Jesus sofreu é por causa da minha injustiça diante de Deus, isso faz com que eu perceba o seguinte: mas André, com que exatamente você está falando? Eu estou falando o seguinte, que as minhas injustiças, os meus erros, o meu egoísmo, a minha maldade, o meu egoísmo, a minha falta de capacidade de fazer as coisas todas certas, de agir com amor o tempo inteiro, amor para com Deus, amor com o meu próximo, isso é injustiça, isso é equivocado, isso é errado, e isso merece, diante de um Deus justo, a justa sentença. Quando Jesus faz isso no meu lugar, é porque Deus está a fim de
dá para mim o perdão e a libertação, que isso foi conquistado por Jesus. Na cruz ele conquistou, nesse julgamento ele conquistou. E aí quando eu começo a desfrutar disso, Alisson, coisas bonitas acontecem. Eu começo a amar mais a Deus. Eu passo a amar, na verdade, algumas pessoas, depois de descobrir isso, falam assim, poxa, mas eu tinha medo de Deus por causa das minhas culpas, do meu erro, agora que eu descobri que Ele me perdoou, eu passo a amá-lo. Essa é uma coisa, mas tem uma outra coisa muito especial para esse momento, Alisson, porque é triste, a gente vai terminar aqui hoje orando pela situação do nosso país. A gente está amargando, Alisson, números terríveis de pessoas que vieram a óbito, o caos está no nosso país, boa parte das UTIs estão lotadas, a gente está numa situação muito dramática e talvez algumas pessoas estão se perguntando assim, olha, eu acho que eu estou sofrendo, André, porque o julgamento de Deus está sobre mim. Sabe, Alisson, depois que a gente conhece essa notícia maravilhosa do que Jesus fez por nós, de que Ele foi julgado no nosso lugar, a gente consegue sofrer situações como essas que a gente está sofrendo com a certeza do seguinte, não. O julgamento de Deus não está sobre nós, ainda que estejamos sofrendo. Por que não? Porque Jesus já carregou esse julgamento. Jesus já foi julgado no nosso lugar. Mas daí algumas pessoas vão perguntar assim, poxa, mas esse sofrimento vai durar até quando? Olha, esse mesmo Jesus que aceitou o julgamento no nosso lugar, ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele diz ainda assim, olha, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque esse julgamento que Jesus assumiu, não foi para dar para a gente, nesse momento, nesse contexto da existência, Alisson, uma vida cheia e repleta de conforto e tranquilidade. Não, ainda nessa existência, nessa realidade, vai vir sobre nós muitas dificuldades, porque o mundo ainda não foi restaurado, mas aqueles que confiam em Cristo, aqueles que se rendem a Cristo, terão a alegria de saber que vão viver para sempre com Deus. Eles se encontram com o Deus Criador e na presença do Deus Criador, eles não têm por que mais ter medo do julgamento, porque o julgamento que eles mereciam foi depositado sobre o Filho de Deus. Aí, a pergunta, de repente, que alguém pode estar fazendo, olha, o que eu faço? O que eu faço com essa informação? O que eu faço? Eu tenho uma notícia, Alisson, para qualquer um de nós: confiar em Jesus Cristo. Confiar, se render a Jesus Cristo. Esse homem, que é o Filho de Deus, que é o Deus Filho, que entrou nessa senda, assumindo toda essa injustiça, essa articulação desse julgamento terrível sobre ele fez isso por um motivo: por amor a você, por amor a mim e para a glória de Deus Pai. A gente pode ser transformado e a gente pode ser tocado por isso. Cara, que palavra de amor, que esperança que Ele dá pra gente. Maravilha. A gente vai sofrer tudo, mas Ele tá cuidando da gente pro prova, cara. Muito bom. Pode orar pra gente? Vamos orar? Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse tempo e essa conversa. Senhor amado, a gente vive dias difíceis. A nossa nação vive dias difíceis, o mundo agoniza. E parte da perturbação, Senhor, é que a suspeita de um grande julgamento é que exista isso no coração, na mente de muita gente diante do sofrimento. E a gente tem a sua palavra dizendo que o julgamento, Senhor, foi assumido por Cristo Jesus. Para que a gente não sofra o julgamento, para que a gente não sofra a condenação, o Filho de Deus sofreu em nosso lugar. Então a gente quer pedir que o Senhor nos agracie, que o Senhor alimente essa esperança, essa verdade no coração de todos que acompanham essa palavra aqui. E que a gente tenha esperança no Senhor. E que a gente, Senhor Deus, se fortaleça no Senhor. Mas também quero orar, Deus, por graça do Senhor, por restauração em muitas famílias, Senhor, que sofrem no nosso país. Eu quero pedir, Senhor, pelos hospitais. Eu quero pedir, Senhor Deus, pelos médicos. Eu quero pedir, Senhor Deus, pelos governantes que precisam de sabedoria. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor tenha misericórdia. O nosso país padece por corrupção, por mentira, por engano, por confusão. Tenha misericórdia. Traga luz, traga justiça e traga graça para a nossa nação.
Senhor, tenha misericórdia, alivia a nossa dor, se compadece de nós. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Que palavra de amor bonita, de esperança. Compartilha essa palavra de amor com quem você ama, com o teu próximo aí. Só descer o vídeo aí, clicar em compartilhar, você pega e manda esse link para alguém, beleza? Um beijo para vocês.